Você já ouviu falar de ansiedade antecipatória? Ou você já perdeu o sono imaginando algo que daria errado? Ou mesmo já ensaiou inúmeras conversas que nunca chegaram a acontecer? Ou passou horas pensando em situações que eram negativas? Se isso já aconteceu com você, fique comigo, porque no vídeo de hoje nós vamos falar sobre esse assunto. Eu sou o pastor Israel, terapeuta comportamental, psicanalista, e esse é mais um vídeo do canal Aconselhando Vidas. Volto a fazer a pergunta: você já perdeu o sono imaginando algo ou que algo daria errado? Ou mesmo você já ensaiou uma conversa que nunca chegou a acontecer? Ou passou horas pensando numa situação negativa que sequer existiu? Então tudo isso acontece porque alguém está sofrendo de ansiedade antecipatória. A ansiedade antecipatória é um padrão em que a mente passa a viver o futuro, tentando prever, tentando evitar, tentando controlar acontecimentos que estão fora do seu alcance, fora do seu domínio, que ainda nem ocorreram, mas que você já imagina que poderia acontecer e começa a sofrer por antecipação. Em vez de responder a um perigo real e imediato, a pessoa sofre diante da possibilidade desse problema existir, dessa questão acontecer, desse pensamento, dessa doença imaginada, desse transtorno, dessa catástrofe anunciada. Então, ela não reage com o que está acontecendo no momento. Ela age porque ela acredita que realmente tudo vai dar errado na vida dela. E aquela condição errada, aquela catástrofe vai acontecer. Então é importante lembrar que antecipar cenários faz parte do funcionamento da mente humana. Planejar uma viagem, não é? Preparar-se para uma entrevista de emprego, para um novo trabalho, para uma nova perspectiva de vida, para um novo relacionamento, tudo isso é normal. Tudo isso é normal. Mas o que é que torna anormal essa situação? É quando a capacidade deixa de servir a um planejamento pessoal, essa capacidade de imaginar, e passa a criar preocupações de algo que ainda não aconteceu, criando medo, criando seu sofrimento, criando angústias, na esperança de que venha acontecer aquilo que muitas vezes, 90% dos casos, não vai acontecer. Mas a pessoa, ela cria tanto aquela ideia de que algo ruim vai acontecer na vida dela, ou que não vai dar certo, que ela termina sofrendo problemas psicossomáticos na realidade, no presente, por uma questão que possivelmente poderia acontecer. E muitas vezes nem vai acontecer, mas a pessoa já sofre com isso. Então, essas coisas que causam sofrimento, medo, angústia, elas não são boas para que você fique matutando nessa condição. Então, a ansiedade antecipatória
ela pode se manifestar de diversas formas. Diversas formas. Algumas pessoas imaginam repetidamente, por exemplo, que serão rejeitadas no relacionamento. E aí todo o seu corpo, toda a sua postura, toda a sua condição passa a mostrar esse derrotismo, essa negatividade. Outras pessoas acreditam que serão demitidas. Eu vou ser demitida de qualquer jeito. Aí relaxa na entrega do produto, do serviço, não responde com a mesma ansiedade ou com a mesma vontade ao pedido do chefe, e todas as suas ações vão trabalhando em cima daquele seu pensamento de que vai ser demitida, e aí deixa de fazer o que deve, e aí de fato acontece a demissão, porque ela não está mais correspondendo a essa questão. Outras pessoas têm medo de adoecer. Um pequeno sintoma, uma dor na garganta, já pensa que é um câncer na garganta. Uma dor no estômago, já pensa que é um câncer no estômago. Uma constipação qualquer, já pensa que, meu Deus, já estou doente. Isso que é isso? É um dor nos rins, é a dor nisso, só porque sentiu uma dor leve, mas já pensa. Teve uma dor de cabeça, nossa, vou ter um derrame. Tudo isso é aquele sofrimento por antecipação. E tem aquelas pessoas que passam a alimentar a ideia de que vão ser abandonadas. E aí não assume compromisso com ninguém, não assume compromisso com uma pessoa do seu relacionamento, com a preocupação de que pode ser abandonada a qualquer momento. Olha, a ansiedade antecipatória, ela é muito grave quando a pessoa não tem o controle necessário para lidar com esse seu pensamento. Porque esses pensamentos costumam ser acompanhados por sintomas físicos. Sintomas físicos. E muitas vezes o coração acelera, a musculatura fica tensa, a condição da respiração torna-se mais rápida, a dificuldade de dormir aumenta, acontece a insônia, acontece aqueles desgastes todo, aquela queimação no estômago de tanta ansiedade, de tanta preocupação. Em alguns casos, o corpo reage como se o perigo fosse real, já estivesse ali. E aquele estresse é tão forte que a pessoa passa a ter ou desenvolver sérias doenças. Porque não brinque com a mente, com o cérebro. Eles têm poder de destruir todo o restante. Todo o restante. Então, esse processo pode criar um ciclo de difícil rompimento. De difícil rompimento. Quanto mais a pessoa pensa no cenário negativo, mais ansiosa ela se sente. Quanto mais a pessoa fica ansiosa, mais acredita que seus pensamentos são reais. Sempre acredita que aquilo já está se manifestando na sua vida. E dentro daquela condição, aquele seu pensamento que não era real, passa para ser real na sua condição de vida. Assim o medo cresce, a sensação de abandono cresce, a sensação de ameaça parece não desaparecer e crescer cada vez mais, e a pessoa fica verdadeiramente doente. Olha, outro efeito importante da ansiedade antecipatória é a evitação. Você sabia disso? A evitação é quando a pessoa, para não enfrentar um desconforto, ela deixa de fazer viagens, deixa de participar de eventos, de reuniões, ela
deixa de iniciar um relacionamento, ela deixa de aceitar oportunidades profissionais. Por quê? Porque o seu pensamento já é negativo. Então, a curto prazo, ela evita situações que reduzem a ansiedade, primeiramente. Mas aí depois, ela vai se acostumando a agir assim, e a longo prazo fortalece a crença de que ela realmente era perigosa. Era situação perigosa. E por isso é que ela não se aventura. Veja só, a pergunta simples que pode interromper esse ciclo é: quando a pessoa pergunta, eu estou lidando com fato ou apenas uma possibilidade? Se eles fizessem essa pergunta, evitariam muitos males. Evitariam. Porque muitas vezes percebemos que estamos agindo em cima de hipóteses e não no acontecimento concreto. Isso, lógico, não elimina automaticamente a ansiedade, mas ajuda a reduzir aquela pressão, né? O poder da ansiedade. Também é útil concentrar a atenção naquilo que realmente pode ser controlado. Como, por exemplo, nós não podemos, veja só, nós não podemos contribuir com a intensidade da ansiedade. Temos que eliminar o máximo possível a força da ansiedade danosa. Além disso, a psicoterapia ela é importante para que você se encontre. Porque às vezes a pessoa está tão envolvida nesses pensamentos que até se sente incrédula com relação a uma ajuda externa que ela possa ter, uma ajuda profissional. Então nós recomendamos que procure um terapeuta, um psicólogo. Lá tem ferramentas que podem identificar padrões de pensamentos, padrões de atitudes, coisas que podem questionar a interpretação da sua mente. Essas interpretações distorcidas que desenvolveram na sua mente, uma terapia vai poder ajudar você a equilibrar essa condição para lidar com as incertezas da vida. Na psicologia, você pode encontrar o TCC, que é uma forma de tratamento muito eficiente para esses casos. Procure saber com a sua terapeuta, com a sua psicóloga ou psicólogo de sua preferência, aí mesmo no seu bairro onde você está. É importante destacar que sentir ansiedade ocasionalmente não é um erro, não é nada mal, faz parte da vida. Entretanto, quando a preocupação é constante e interfere no seu trabalho, no seu relacionamento, na sua família, no seu descanso, na sua qualidade de vida, então é recomendável procurar um profissional da área de saúde mental. A ansiedade antecipatória nos convence de que pensar rapidamente sobre um problema nos protegerá do sofrimento. Mas, na realidade, muitas vezes, ela apenas faz com que o sofrimento venha duas vezes. E soframos duas vezes. Uma por aquilo que imaginamos e a outra com o caso que seja uma situação real e concreta. Então, veja, aprender a viver o presente não significa ignorar o futuro. Não significa. Aprender a viver o presente significa deixar de permitir
a possibilidade ainda inexistente, ou que essas possibilidades inexistentes roubem a nossa alegria na vida, a nossa paz na vida, a nossa paz hoje. Estão entendendo? Então, a verdadeira segurança não está em prever tudo que pode acontecer, mas em desenvolver recursos emocionais para enfrentar com equilíbrio aquilo que a vida realmente trouxer. Então, você precisa saber disso. E se você tem algum problema nessa área, então conte aqui nos nossos comentários o que é que você acha. Porque isso é uma coisa que tem acontecido muitas vezes com muitas pessoas e as pessoas não entendem. E por isso sofrem anos a fio. Tudo tem condição de ser curado ou controlado, desde que você possa fazer no tempo certo, na hora certa, com a pessoa certa. Tá bom? Se você tiver alguma dúvida, fala aqui embaixo. Se tiver alguma sugestão para a gente conversar, fala aqui embaixo também nos comentários. Nós nos veremos no nosso próximo vídeo.